uns 14, 15 anos, né, trabalhando no caso, né, já fazia parte mais ou menos assim até uns 11 anos para ir lá no Centro Espírita Jesus, né. No caso, a minha família, ela é de uma outra religião, né, também espiritualista, né, mas da Umbanda, né, e aí minha origem paterna sempre foi mais por esse lado do espiritismo, mais do catolicismo. Sim. E aí eu comecei a evangelizar lá no Centro Espírita Jesus mesmo, em 2020, antes da pandemia. E eu também faço parte do Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, né? Mas lá eu não faço essa parte da evangelização, faço mais a parte, né, de algumas coisas, por exemplo, a parte da ação social e também a parte do sistematizado. Mas na evangelização ali no Centro Espírita Jesus, né? E que nem a Esther falou, né? A minha ida também pro Centro Espírita Jesus também foi meio que mediúnica, né? Que lá na minha antiga religião, né? Eu tive um contato com uma médium. Certo. E aí fui fazer uma consulta com ela, ela disse assim, meu filho, aqui não é o teu lugar é em uma outra morada, né? E aí depois que eu entrei no Centro Espírita Jesus, não sei mais. Te contraste. É. Que as mensagens, elas chegam até nós de diversas formas, né? Feliz aqueles, né, que conseguem entender, né, e abraçam, né, aquela mensagem, claro, toda a mensagem que nos direciona para o bem, né? Sim. E queira o bem dos outros e para os outros também. Aí eu pergunto para vocês, né? Quantos anos faz que vocês evangelizam? Esther, pode ser contigo. Quantos anos tu está lá? Tu estava até falando que está há 3 anos, né? Mais ou menos 3 anos, né? Desde metade de 2019. Na verdade foi metade de 2018. Certo. E a gente começou uma formulação lá no Divino, os evangelizadores, alguns saíram, outros ficaram. E aí precisava de pessoas para evangelizar e a gente foi aos poucos, eu evangelizo junto com meu irmão, a gente foi aos poucos se ambientando com essa situação. Então faz uns 3 anos mais ou menos que a gente está. Certo. Vou dar mexendo aqui no nosso microfone, que o nosso amigo, o técnico lá da Rádio Tupãssi. Tá tudo ok? Tudo ok? Ó, Sidney Coelho identificou que aqui o meu microfone, ao qual está o som para os nossos ouvintes da Rádio Tupãssi, estava com algum problema. Agora tá tudo ok? Tudo ok, Sidney Coelho, grande técnico, competente técnico aqui da Rádio Tupãssi. Obrigado, Sidney. E tu, Leonardo, quantos anos tu estás como evangelizador? Eu comecei, como eu já tinha dito, né? Eu comecei em 2020, antes da pandemia, né? Mas é uma coisa bem, na verdade, né? Até a gente brinca lá no Centro Espírita Jesus que às vezes são coisas que, né? Acontece para ti, né, participar, né? Já tá meio que planejado, assim, né? Lá a gente sempre teve um problema e até hoje ainda temos, né? De pessoas para ser evangelizadores, né? Às vezes um sai por motivo de ter que trabalhar em outro lugar, né, em outra cidade, né, e várias outras coisas, né. E o Oxley, que é meu colega, foi meu evangelizador e é meu colega evangelizador, né, ele me falou assim, em 2019, né, no final do ano, assim, tu tem vontade de trabalhar como evangelizador, assim, em algum momento, né. E aí eu digo, eu até tenho, gosto muito de trabalhar com juventude, assim, acho que é uma das coisas que eu acho que eu poderia me encontrar, e ele disse, pois daqui talvez algum tempo tu trabalhe com isso, né? E aí a gente foi conversando, sim, teve o evento que até eu e a Esther participamos lá em Gravataí, né? Que a gente participou e depois do encontro ele já me disse, não, vai trabalhar junto conosco lá no Centro Espírita Jesus, lá na juventude, né? Na evangelização. Aí foi desde 2020 até agora. 2020 até agora. Ou seja, pegasse também a pandemia. Vocês pegaram a pandemia, né? Um forte na pandemia, né? Que desafio também. Mas a gente vai chegar lá, né? Depois eu vou perguntar sobre isso. E o que fez, assim, despertar esse instinto de evangelizador em vocês? O que foi que motivou vocês? Às vezes, né, há pessoas que dão para determinados tipos de trabalho na casa espírita, no trabalho do bem. Para ser evangelizador, o que foi que motivou vocês, que despertou em vocês para ser evangelizador? Eu estava pensando já há um tempo o que foi se ter um sinal divino, mas eu não consigo pensar, sabe?
porque a minha mãe é espírita, então desde que eu comecei já a amadurecer no espiritismo e já me direcionando para o trabalho, ela sempre me dizia que o trabalhador ele tem que estar pronto para trabalhar em qualquer área do espiritismo, qualquer área da casa. E é mais ou menos isso que eu faço. Então, quando chegou o convite para mim, para fazer parte da evangelização, eu aceitei, porque quando o trabalho aparece é sinal de que a gente está pronto para isso, então não tem como. E também é uma parte para devolver aquilo que me deram, né? Porque eu tive contato com vários evangelizadores no Divino Salvador e no Paz de Caridade, porque eu também já fiz parte da juventude de lá. Então, acho que dá um pouquinho para a espiritualidade do que ela deu para mim, né? Então, foi mais ou menos assim. Não teve nenhum sinal, tipo, nossa, eu quero ser evangelizadora. Mas foi uma força das circunstâncias que me levaram até essa parte, né? Esse trabalho, que é maravilhoso. É maravilhoso. É lindo. Muito bonito o trabalho assim, do evangelizador. Trabalhar com as crianças, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Tupanci, não estão nos vendo, né? Eu vou falar que esses irmãos que estão aqui junto conosco, o Leonardo e a Esther, são jovens. São jovens, não são pessoas acima de 30 anos. Eles são muito jovens. Já aceitaram essa missão, né? desde jovens, né? Essa missão já na tarefa do bem. Então isso é muito bonito. E a gente fica vibrando para que vocês daí continuem trabalhando cada vez mais, preparando essas crianças que um dia serão homens e serão mulheres. E a gente sabe que, né, o ser humano evangelizado, teremos uma sociedade melhor. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Alguém vai ter que fazer isso. E eu acho que é uma das coisas também, né, que você comentou, né, mas eu gostaria mais de enfatizar, acho que o exemplo do próprio evangelizador, né, ele te gera essas possibilidades de tu trabalhar com a infância, ou de trabalhar com a juventude, né, porque tu vê o exemplo na prática, né, de como o evangelizador ele trata as crianças, trata os jovens, e daqui a pouco esses jovens, né, e eu digo por mim, né, vejo o exemplo do próprio evangelizador ali. E daqui a pouco, em algum momento, eu penso assim, eu quero trabalhar como ele mostra, né? E isso não só da doutrina espírita, né? Mas digo no sentido geral, né? Tanto que tem naquele livro, né? Que até a gente leu, inclusive, né? Que é a orientação da evangelização, né? Da ação evangelizadora, né? Que trata bem nesse sentido, né? Que o evangelizador, ele forma pessoas, forma espíritos também, né? Também é uma forma da gente também não só, né, espiritualizar esses jovens, mas também às vezes nos auto-espiritualizar. Claro. Então, uma pergunta curta. Vocês então já foram evangelizados em algum momento, lá na infância? Sim. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, né? O que é diferente na visão de vocês quando vocês eram jovens evangelizando do que é hoje evangelizadores? Vocês veem, né? Qual é a visão de vocês? Quando vocês eram jovens, como vocês eram evangelizados? Ou quando criança, ou quando jovens vocês ainda são, né? Ou até então, né? Antes de vocês iniciarem com a missão, vocês eram evangelizados, né? Agora vocês são evangelizadores. Ou seja, vocês eram evangelizandos, né? Esse é o nome correto, sim, né? No caso, por isso eu pergunto para vocês, qual é a visão de vocês quando vocês eram evangelizantes e agora vocês são evangelizadores? Eu acho que a responsabilidade ela aumenta um pouco mais, né? Muito mais. Eu entendo assim que quando a gente era mais, né, evangelizando, a gente poderia errar um pouco mais, né? Porque o evangelizador, de certa forma, nos ia corrigir, né? E a gente vê também nas obras né, em outras coisas, né? Principalmente nas obras, né? Mas tem a figura do evangelizador, né? Quando tu vira evangelizador, tu já não tem essa figura assim, tu olha para trás assim, quem me ajuda? Não tem mais forte, né? Um cabide. É tu, teu mentor e a espiritualidade ali te auxiliando. Exato. É isso aí mesmo. Né? Você passa a ser agora a referência. Sim. Né? É aí que mora a coisa, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque o exemplo é muito maior, né? E como a gente é evangelizador de jovens, então tá bem perto ali. Então, há muitas coisas que eles estão passando, a gente já passou, então eles procuram uma referência. A gente também, não que eles chegam e falem, nossa, eu estou construindo a mente,
Mas só de saber ver as nossas atitudes, eles vão se inspirar também. Né? Então, isso é que muda bastante, a responsabilidade. Porque antes a gente já tem responsabilidade, né? Ainda mais o jovem espírita já sabe qual é as responsabilidades. Né? E aí o jovem evangelizador é muito mais responsável pelos próprios atos. Né? E a doutrina também muda de outro jeito. Né? Antes a gente estudava, mas não tanto assim. Aí quando tu torna evangelizador, tem que estudar muito mais para não dar gafe, né? Sim. Porque quando vê, a gente está ali formando seres humanos de bem. E a gente também está tentando passar a doutrina para eles, né? Para formar possíveis trabalhadores. E se a gente fala alguma coisa de errado, meio equivocado, o erro é muito grande, né? Então a gente tem que focar muito, estudar 3 vezes mais a doutrina espírita, né? E é uma forma de nos ajudar. Eu sempre falo para eles que eles mais nos ajudam do que a gente ajuda eles. Ah, com certeza, né? E tem essa questão também, né? Que vocês também são um exemplo tanto dentro da casa espírita, mas também como fora. Vocês também têm que estar de acordo, se comportar de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita. E até como nos ensina Jesus, como sermos cristãos, né? Porque vocês estão, digamos, lá no supermercado, né? A fila está grande, mas vou dar um jeitinho de cortar a fila, mas lá está um dos nossos evangelizados. A gente não enxerga eles, né? Porque a gente está num grande público. Mas eles nos enxergam. Inclusive nas nossas redes sociais, né? Porque geralmente, inclusive nas redes sociais. Porque geralmente esses jovens também nos seguem, a gente se segue até para ver o que eles estão fazendo, né? Não, isso aí tu faz. E aí, é importante. mas digo no sentido de né? Porque eles nos veem como exemplo, né? É verdade. E aí às vezes, né, a gente vê, por exemplo, a gente está num certo lugar, por exemplo, numa fila né? Ou num trânsito, ou em algum lugar, né, e daqui a pouco tu posta aquilo ali, as pessoas estão vendo e eles estão, mas lá na doutrina, lá na evangelização tu fala uma coisa, mas na rede social tu mostra outra, né, e principalmente nessa faixa etária de 13 a uns 17, por aí, né, o pessoal mais de 18 assim, né, mais próximo a nós não é tão perguntador, né, a gente vê lá na nossa evangelização que eles nos perguntam várias coisas, né. Às vezes perguntas até bem cabulosas, assim, né? Teve um jovem uma vez que perguntou o que... Desculpa aí. Perguntou pra gente o que era a teoria do Big Bang, né? E aí eu sei que eu olhei pro Oxy, o Oxy olhou pra mim, né? Querendo, em pensamento, quer dizer, e aí, o que nós vamos falar agora? E aí um jovem, né? Explicou uma coisa muito rápida, mas explicou que... Nós talvez demoraríamos para pegar no livro dos Espíritos ou no Evangelho. Foi muito simples, assim. Isso, até na teoria do Big Bang existia Deus, né? Então, teoricamente, até na figura do Big Bang, Deus estava nos assistindo. Né? E aí foi meio nesse sentido que o jovem quis perguntar. Né? E aí foi naquele momento que a gente olhou assim, olhei pro Oscar e meu Deus, agora como é que nós vamos explicar? Então entra nessa questão que a Esther comentou, né? A gente precisa estar mais preparado, porque... Além disso, a gente não fala só da gente, a gente fala da doutrina também. Vocês também estão representando a doutrina espírita, ou seja, a responsabilidade aumenta. Vocês passam a fazer parte de reuniões da casa espírita também, com a direção da casa, né? Até para ver como está o andamento dos trabalhos, ou projetar futuros projetos, né? Então, realmente aumenta a responsabilidade, mas isso é bom, não é ruim. Isso é ótimo. Como é que vocês estão se sentindo no momento? Estão se sentindo bem? Olha... Já sei. tá tranquilo, mas como falou, é a questão da representatividade, né? Que eu acho que pesa. Né? Tanto agora, quanto em qualquer outra ação que a gente for fazer, como eles falam, os jovens protagonistas, tu aumenta uma carga muito grande nas tuas costas, né? Então tem até esse nervosismo, assim, meu Deus, eu não posso errar, não posso... que eu estou representando. Não só a mim, mas como uma doutrina. Né? Nós temos uma boa notícia para vocês, tá? Porque já nos falava Chico Xavier hoje, saudoso Chico da espiritualidade, quando ele esteve aqui na Terra, ele disse, né, que o espírita, agora ele não disse se era jovem, ou era adulto, ou era idoso, ele disse o espírito. E nós somos esse espírito. O espírito só produz, só trabalha a custo de muita pressão. E essa pressão que vocês estão sentindo, a gente também sente. Não é diferente. Né?
cada um na sua área, cada um na sua ação. Mas a pressão não é igual, não. Pensar que eu também não tenho pressão. Tenho responsabilidade, mesma coisa, não é diferente de vocês, mas cada um na sua área. Então a pressão vai ter sempre, tá? Essa notícia é boa. Como diz um colega de doutrina, assim, ele disse assim, se Deus desse a nossa oportunidade, nós vimos com todas as receitas prontas, sem pressão, ia ser uma barbada, né? Então, Não ia ter graça. Aí não ia ter graça. Como a gente ia evoluir, né? Pois é. Nossa irmã, nossa amiga Mary Gosk, lá do Divino Salvador, está nos assistindo, né? Falando da Esther, né? O orgulho de ter a Esther na equipe, né, do Divino Salvador, né? A nossa amiga Mary Gosk. Então, os nossos amigos, companheiros da doutrina espírita também estão nos assistindo aqui pelo Facebook. Estou acompanhando aqui algumas mensagens, porque às vezes não dá para falar todas as mensagens, né? Porque em número muito grande, né? Mas a Mary lá do Divino Salvador, e orgulho. A Mary foi uma das minhas primeiras evangelizadoras, depois da minha tia, a Conceição, não sei se você conhece. Talvez, eu conheço muitas pessoas. Depois da minha tia, ela foi minha evangelizadora. Certo, foi uma das pessoas que mais nos apoiaram lá dentro, como jovens, porque ela gosta muito da juventude. E aí deu um baita impulso pra gente. E qualquer coisa que a gente precise, né, ela tá sempre ali. Ela é nossa diretora agora diária. Então ela tá sempre apoiando a gente. Importante. Lembrando sempre que o Chico iniciou da doutrina espírita também, muito jovem. Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, todos os outros, né? Iniciaram muito jovens. E a gente precisa dar apoio aos jovens. E muito apoio. E também assistiam, amparavam naquilo que for necessário, mas sempre dando apoio para eles seguirem em frente. Vamos falar da pandemia? Nós até estávamos entrando na questão da pandemia, que vocês tiveram também. E talvez o maior momento de vocês foi da pandemia, né? Então eu pergunto para vocês, no momento de pandemia, quais foram as artimanhas que vocês usaram para atrair o jovem que estava online com vocês? Uma coisa é vocês estar presencial, ali com as crianças, com a juventude. Uma coisa é o trabalho online durante a pandemia, atrair eles, fazer com que eles naquele dia, naquele horário, estejam ali e que gostem e que tenham vontade. Como é que foi para vocês esse desafio? Pode pensar então. Mas acho que a minha principal artimanha foi a parceria do meu irmão, o Greg, que é outro evangelizador também, que a gente trabalha junto, que ele é muito comunicativo. O né? Gregor é teu irmão? Parabéns também pela família, né? Parabéns pela família. Ele é muito comunicativo, então certo. eu sou um pouco assim mais fechada, né? Agora eu tô melhor. Mas então ele conseguia atrair muito essa questão de falar como com o jovem e tal. E aí depois a gente começou a pegar vídeos na internet que tinha a ver com o tema, porque a internet tem muitas coisas que não dá pra aproveitar. Mas tem muita coisa boa ali que tu consegue tirar, muitas vezes desenhos, né, que são mais próximos da realidade deles, que a gente pegava pra relacionar com o tema. A gente também trabalhou muito com slide, já que tá olhando a tela, então vamos aproveitar o recurso que tem. Então a gente pegava o material, colocava um slide com figuras bonitinhas para eles gostarem. Foi mais a questão de a gente também mostrar que a gente também não estava bem, que ninguém estava bem na pandemia, né? Então ter essa ligação, tipo, nós não também estamos ali, todo mundo está se apoiando. Nós estamos apoiando vocês e vocês estão nos apoiando. Então foi a principal coisa. Estabelecer uma ligação de apoio, né, entre nós e não se cobrar muito, porque eu acho que muitos evangelizadores se cobraram muito nessa questão de nossa, a gente tem que prender os jovens, mas a gente também, além de evangelizar para os jovens encarnados, a gente também evangeliza para os desencarnados, né? Então ter essa mentalidade, eu vou fazer aquele trabalho, eu estou dando todo o meu coração para aquele trabalho e não me importa se vai vir 2 ou 3, porque eles têm o tempo deles. Eu tenho que me importar também que eu vou evangelizar para os espíritos. Certo. Né? Acho que a principal coisa é não ter muita cobrança nessa época, que foi tão pesado. Foi. Não foi. Graças a Deus está melhor, mas requer cuidados. Leonardo, como é que foi contigo? Como é que foi essa? Pra nós lá, né, quando a gente começou, né, naquele momento lá
ia ser só 15 dias, né? Que falava assim, não, a gente precisa, a primeira coisa, nós precisamos achar uma plataforma que todos possam ter o acesso, né? Porque a gente ficava olhando assim, tem uma plataforma que dá tantas pessoas, né? Mas será que eles vão conseguir acessar, né? Essa foi a primeira coisa. Mas sobre a questão da evangelização em si, a gente tentou fazer algo que nem a Steph falou também, né? Algo mais leve para eles, né? Porque eles já estavam passando por várias coisas, né? Às vezes, algum familiar que acabou sendo acometido pela pandemia, pela Covid, né? E aí a gente pensou assim, nossa, eles têm a vida deles fora, né, dali. Vamos tentar deixar as coisas mais leves o possível, né? E aí a gente trouxe, a gente pegava um tema específico e trazia para o lado da doutrina, pegávamos filmes, né, e fazíamos sim, debates, pegávamos filmes, vídeos, né, que a gente via no YouTube, acho que isso aqui dá para trazer para conversar com eles, né, e traziam uma questão doutrinária depois com eles, né, e foi muito legal, assim, porque a gente também tentou ver o mais lado da qualidade, né, e não da quantidade também, por esse motivo, né, que é como a Esther disse, a gente não só os jovens encarnados estavam ali, né, os jovens desencarnados também estavam nos assistindo, né, e de outra forma, né, sem o corpítico, nem o oxigênio, mas estavam ali com a gente, né, então a gente tentou passar, né, uma coisa mais leve possível, porque a semana inteira eles já estavam cheios de coisas, né? E aí se a gente trazesse uma coisa mais maçante ainda para eles, talvez a dispersão seria maior, né? Claro. Então a gente tentou trazer algo mais simples, mais, como eu disse, assuntos que eles vão saber, né? Sim. Dali, não adianta, a gente estava num caos completo e aí tu traz um assunto que não tem nada a ver. Tem a ver porque, né, a doutrina inteira tem a ver com a nossa vida. Mas não era aquilo que eles estavam buscando, né, naquele momento, falar de uma coisa que está ali na cabeça deles. Então, até essa questão de estudar não só a doutrina espírita, mas também se atentar para o que está na atualidade, também foi uma coisa que a gente teve que buscar, né? Porque às vezes a gente está lá, vamos falar de perispírito, mas ali estão um caos falando sobre a questão do Covid. Por que eu não posso falar sobre isso em vez de falar do perispírito? Tem a ver também, Claro. tudo tem a ver, né? Então, atentar para o que o jovem está querendo ouvir, né? Eu não sei se porque a gente está há um tempo já na juventude, que a gente tem essa percepção, mas é importante não só na pandemia, como também fora, né? Agora, quando a gente voltou pro mundo real. Sim. Certo. Vocês já estão no presencial agora? Sim. A gente trouxe também umas coisas bem interessantes, assim, tipo, programas antigos, né? A gente meio que fez agora inclusive, quando a gente teve 2 semanas, voltamos ao online 2 semanas, porque alguns colegas tinham sido acometidos pela Covid, né? Mesmo tinham tomado as 3 doses, nós voltamos online. E a gente pegou o antigo show do milhão, sabe? E pegamos, em vez de o dinheiro, nós colocamos o bônus hora lá do nosso lado, né? Eles adoraram, né? Foi uma coisa assim. Legal. E aí depois nós trouxemos também pro presencial, né? Então a gente tentou pegar algumas coisas que também eram do convívio deles, né? Para que fosse mais leve possível. Claro. Uma curiosidade nossa aqui no programa como entrevistador, o jovem evangelizando, ele se identifica, uma pergunta nossa, uma curiosidade, ele se identifica que quando o evangelizador é um jovem, ele tem mais liberdade de questionar, perguntar alguns anseios que todo jovem passa, dúvidas, né, conflitos, né, medos, então ele se sente mais à vontade sendo vocês jovens ou isso é indiferente? Se sente mais seguro com vocês porque são jovens que nem eles, né? Eu acho que, eu falo por mim, quando eu era jovem evangelizando, meu último evangelizador foi um jovem. O Renan, ele começou a evangelizar com 22 anos. Então a gente pegou ali o início da evangelização dele até os nossos últimos dias como jovens evangelizantes. E eu conseguia me identificar muito mais e ter uma segurança para falar sobre diversos assuntos, porque ele era jovem. Assim. Não que os meus outros evangelizadores não tivessem um impacto muito grande, e tem um impacto muito grande na minha formação enquanto evangelizadora.
Mas eu não sei, parece que aquela pessoa vai te entender um pouco mais, né? Que às vezes está vivendo a mesma coisa, né? Então, eu acho que talvez eles tenham mais essa ligação com a gente agora, porque a gente está jovem, a gente fala também muito, e é importante falar sobre si, né, durante os exemplos, né, que a gente vai dar. Porque não adianta falar um exemplo completamente deslocado de outra pessoa, você não tem um exemplo próprio, né? Então, eu acho que quando te coloca ali, não como evangelizador aqui, querendo ou não, tem aquela associação com o professor, né? A gente coloca como um jovem que a gente está estudando tudo junto ali, então eu também tenho problemas, fica melhor essa ligação. Perfeito. Eu concordo com a Esther, né? Eu também vou falar por mim, né? Não vou falar sobre... Né? Eu vejo que, às vezes, um problema que é daquele jovem específico também foi um problema que a gente já teve. Né? Então fica até mais fácil até de, daqui a pouco, trazer uma dúvida que ele tem sobre um determinado problema aqui. Né? Vamos pegar um exemplo assim da pessoa que se cobra demais, por exemplo. Nós cobrávamos demais e cobramos até hoje. Então é uma forma de... o mesmo problema que tu tem, eu também tenho, porque eu também me cobro. Então é uma forma também de auxiliar no sentido mais prático, mas mais conectado entre eles, né? Estão vendo ali a figura mais próxima, né, do jovem, né? E também uma outra questão que eu acho que gera nesse sentido, a Esther falou do professor, né, mas a pessoa que está mais jovem há mais tempo, né, vamos dizer assim, ele tem um linguajar, né, uma variabilidade de palavras que ele utilizava com outras pessoas, daqui a pouco o jovem não se sente tão pertencido. E daqui a pouco, como o evangelizador já é um pouco mais jovem, tem essa mesma linguagem, fica mais fácil pro jovem aprender aquilo que está sendo repassado. Entendi. Perfeito. Tem alguns irmãos nossos aqui que estão nos assistindo, até agora vamos lá para o Centro Espírita Jesus, nossa ouvinte, amiga Catarina, conhece, né? Está nos assistindo, está gostando muito de vocês, manda um abraço, né? Tem uma amiga nossa também reside em Porto Alegre, a Laura Vieira, obrigado pela audiência. Quem também está assistindo, a família, o irmão Gregory Oliveira, o irmão daqui da nossa amiga, nossa convidada Esther Oliveira, está nos assistindo e dizendo que é uma grande satisfação compartilhar essa tarefa brilhante com a Amanda, né? Então ele deixou uma mensagem muito bonita aqui, depois vocês quando chegarem em casa vocês vão ler, né? E todos agradecem pelas mensagens, pelas likes que estão chegando aqui no nosso Facebook. Eu sempre digo assim, eu sinto sempre não poder falar de todo mundo, porque são muitas mensagens, likes que vem chegando, mas a gente agradece. Quando a gente chega em casa, toda a equipe, nossa equipe da área de comunicação social, olha todas as mensagens, a gente sempre dá lá um coraçãozinho para todos, né? A atenção que a gente dá aos nossos ouvintes, porque sempre nos traz aquele entusiasmo, aquela força, aquela energia, né? que nos dá aquela força, o ânimo para a gente continuar em frente. Então a gente agradece muito todo o carinho, a atenção, a audiência, tanto aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi, que nos honram pela sua audiência, e aqueles que também estão nos assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio. Obrigado pela audiência, o carinho e a atenção de todos vocês. Um grande beijo, um abraço a todos. Não quero dar pressão em vocês, mas tem uma pessoa também que está nos ouvindo, uma pessoa que dirige o nosso movimento espírita, está com a responsabilidade, com a pressão de conduzir o nosso movimento espírita, também está nos assistindo, que é a presidente da Liga Espírita Pelotense, a nossa amiga Fernanda Farias. Está nos assistindo e nos deixou um grande abraço a nós todos aqui. Não estou dando uma pressão em vocês, tá? Bem tranquilo, né? Então para a Esther e para o Leonardo, e agora, após a volta das atividades presenciais, quais atividades que vocês faziam no online que pode auxiliar no presencial? Que tipo de atividades que no online, né, vocês já fizeram, estava dando certo, deu para colocar no presencial, ou não foi possível, tiveram que mesclar, né, ajustar alguma coisa? Fique bem à vontade. A gente continua meio que online, tá? No híbrido, né? Porque tem dois jovens que eles estão em outro canto da cidade. Certo. E aí não tem como ir até o centro espírita, então a gente continua usando o sistema ali online.
às vezes um jovem que ele não está podendo ir porque está doente e tal, ele entra. Aí, deixa eu fazer uma vírgula aqui. Esse híbrido é no mesmo dia da presencial ou é no outro dia? No mesmo dia. Ah, no mesmo dia, Eles se beleza. reúnem lá na sala, colocam o computador, eles entram no link e a gente está ali na sala. Ah, que legal. Então a gente A mantém. tecnologia ajuda, A tecnologia né? ajuda. Até Coisa nessa, boa. agora teve, sábado anda chovendo sempre, claro, né? Então a gente volta para online quando tá chovendo, porque antigamente não era assim, né? Antigamente chovia e a gente não tinha Tinha que fazer. reunião porque não tinha como ir. Então a gente continua mantendo ainda essa plataforma. Os slides mesmo que a gente usava para expor o tema, a gente continua mantendo, porque eles gostaram muito, né? E o Gregor ele gosta de trazer pinturas de artistas, então eles adoram aquelas pinturas. Então a gente continua mantendo isso. Os vídeos também, porque eu acho que a gente tem que se apropriar do que a tecnologia nos dá, né? Não adianta a gente... Agora não tem como fazer de uma outra maneira, né? Porque a gente está muito tecnológico e os jovens também estão tecnológicos, né? Então a gente tem que se apropriar do que a gente pegou ali na pandemia pra frente. Não tem como esquecer mais ou usar de uma maneira antiga. Não tem mais. Leonardo. Nós, no caso, a gente está fazendo presencial, voltamos no início em abril. E aí, quando teve esse problema da Covid lá, que teve alguns colegas que ficaram cometidos, a gente voltou, 2 semanas, mas depois agora voltamos normal, presencial. E a gente pegou algumas coisas que a gente fazia no online, que a gente fazia lá no presencial, e depois demos uma ajustada ali no online, e agora nós trouxemos para o presencial, né? É como a Esther disse, né? Vídeos, né? A gente gosta muito de pegar um canal espírita bem conhecido, Amigos da Luz, né? Conheço, Eles trazem várias coisas bem interessantes, né? Esses tempos a gente falou sobre o Evangelho no Lar, e tem um vídeo que eles estão assistindo Netflix ali, e a mulher começa a fazer, a esposa do marido começa a olhar, né? O namorado, agora não lembro. Mas eles estão olhando o filme e aí falam uma passagem ali do filme, e aí diz, mas lá no Evangelho, no capítulo tal, acontece tal coisa, né? E aí passa o vídeo, e aí chega um certo momento que o rapaz que estava assistindo o filme disse, não, só um pouquinho, vamos fazer o Evangelho lá então, já, toda hora meio que tu traz alguma questão, então vamos fazer o Evangelho lá, depois nós voltamos para ver o filme. E aí a gente trouxe esse vídeo para eles, né, para conversar. E os filmes também, a gente pega um filme, Nosso Lar, e depois traz sobre o debate, ou outros filmes, a gente fez o Show do Milhão também, que valia bônus horas. Fizemos uma coisa bem interessante, né? Pegamos o momento da festa junina, né? E fizemos um bingo espírita, né? Que era meio que tinha uns números, né? E aí esses números tinham uma prenda e eles tinham que falar alguma coisa, tipo, cite uma parábola que você mais simpatiza, né? Cite uma personalidade espírita que você tem mais que mais goste, né? E essa dinâmica, eu tive a possibilidade de participar de um evento online lá em Uberlândia, né? Que eles fizeram online, e eles fizeram essa dinâmica lá e foi bem legal. Bem legal. Assim. O que é bom, a gente tem que copiar mesmo, né? Tem que copiar, o que é bom. Que legal, parabéns. O que vocês sentem quando estão evangelizando? Qual o sentimento que vocês mais sentem quando estão lá com os jovens? Qual o sentimento que vocês sentem, né? Quando vocês estão lá evangelizando, lá com os jovens? Porque deve ser muito legal, porque trabalhar no bem é muito... Primeiro que é bom trabalhar no bem, né? Mas qual o sentimento, assim, curiosidade nossa, vocês como evangelizadores trabalham com os jovens? Parece que a gente está em outra atmosfera. É uma coisa que eu sentia muito quando eu ia nas congélitas. Parece que a gente está em outra atmosfera, assim. A gente não está na Terra, a gente está ali. E é aquela questão de pertencimento, né? A gente sente uma família. Não são meus jovens evangelizantes, são meus irmãos mais novos ali. Que a gente está ali e conversando e debatendo. Então, é muito legal, assim. Também é bom também ter um parceiro, ter
ter um evangelizador que trabalha junto contigo, que não te atrapalhe. Claro, Tem não. uma harmonia muito grande. É importante. É Né? Todo muito trabalho importante. tem que ter harmonia. Imagina, ele está lá trabalhando, nós estamos aqui na rádio, o meu técnico, que é o Cláudio Leão, eu quero uma coisa, ele quer outra, né? Não vai dar certo. Né? Precisa ter essa harmonia. Claro. O bom andamento do trabalho. E isso faz com que tu sinta pelo menos eu sinto a espiritualidade mesmo ali comigo. Várias vezes, quando na hora de fazer a prece, tinha que dar uma concentradinha, porque tu acaba sentindo uma coisa que não é tua, às vezes, fazendo a prece. Ou, sei lá, falando, explicando alguma coisa, né? Porque sinal de que a espiritualidade está contigo. Claro, né? E tu ainda não respondeu, eu já vou responder, depois tu responde. Como a gente se sente bem depois que a gente chega em casa, né? Sim. Dá aquela satisfação. A gente sente isso até no trabalho que a gente desenvolve aqui na rádio. Quando eu chego em casa, o Claudio também fala a mesma coisa. Como a gente se sente bem. Fizemos um trabalho, uma entrevista, bem legal, passamos a mensagem. Né? Como a gente se sente bem. Sim, sentimento de dever cumprido. Né? De dever cumprido, isso. Parece que a gente, porque para muitas pessoas, a gente até comenta lá com os jovens, né? A gente passa 1h30 por ali, né? Ou mais às vezes. No caso, na verdade, 1h15. Mas a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Daqui a pouco o jovem poderia estar em casa assistindo uma série, mas não, nós também, né? Sim. Quanta coisa a gente poderia estar fazendo, nós estamos ali aprendendo. Que a rua oferece, né? Estamos ali, né, aprendendo e se multiplicando ensinamentos, né? Mas eu concordo com a Esther, assim, que é um sentimento, além de pertencimento, e um sentimento parece que nem a Esther falou, né? Parece que a gente está, sei lá, deliciando naqueles fluidos maravilhosos, né? Porque a gente sente realmente os espíritos amigos ali nos auxiliando, né? E é um sentimento, como disse a Esther, né? Nós estamos todos ali e é como se fossem irmãos mesmo, né? Como família, né? Porque às vezes um não vai e a gente fica pensando, nossa, mas por que ele não foi? E aí a gente fica pensando assim, o que será que deve estar pensando, o que deve estar acontecendo com fulano, com a fulana? Aí a gente manda mensagem, aí, como é que tu tá? Importante isso, né? Muito importante a gente se preocupar com aquele evangelizando que não pôde comparecer. Sim. A pessoa que está do outro lado lá se sente bem. Pô, alguém se lembrou de mim. Pô, que legal, né? Sim. E é o que disse a Esther, é um sentimento de família, assim, né? Que a gente aprende com eles nos aprendem com a gente. Às vezes eles nos trazem um conhecimento que eles... eu li o Evangelho na página tal e eu entendi assim. E às vezes é um complemento que tu nem pensava, assim, nem imaginava, e que aquele jovem nos trouxe ali, que é um conhecimento que a gente vai levar daqui a pouco para outro lugar, ou para uma palestra que a gente, né, e a gente pode usar o exemplo daquele jovem que colocou, né, mas é um sentimento muito bom, assim, e vale muito a pena, né, não fazendo propaganda, mas quem tem esse sentimento, que gosta de trabalhar, né, com o jovem, aproveite e vá, que vale a pena. Não, vale a pena sim fazer propaganda, né, para a evangelização, para ser o jovem evangelizador. Tem sempre uma propaganda ótima, né? E devemos sempre propagar o bem. Então, não tem vergonha de propagar, de fazer propaganda. Temos que fazer, temos que ter felicidade, né? Humildade, sim, de nós falarmos do bem e propagar o bem. Então, a gente parabeniza você pelo trabalho, estão aqui propagando, falando sobre esse tema hoje, que é o evangelizador espírita, com os nossos amigos Leonardo Gonçalves e Esther Oliveira. Aí eu pergunto para vocês, no mundo de hoje, o que vocês acham que um evangelizador jovem ou evangelizador que está há mais tempo tenha como contribuir dentro da evangelização, o grupo do jovem, né? No mundo de hoje, no caso, assim, o que vocês acham que o evangelizador aqui que está há mais tempo, que está agora, pode assim, contribuir para esse momento? Acho que transmitindo que a doutrina está aí, né? Não tem como a gente inventar outra coisa, né? Então, fazer com que o jovem se aproprie da doutrina, que ele tome gosto por abrir o Evangelho, que ele saiba que tem todas as respostas para todos os problemas estão ali na doutrina espírita, nos livros do Kardec, nas obras complementares do Chico.
né? Essa é a principal contribuição que o evangelizador tem. Porque a gente não pode fazer muito, porque é tudo uma questão do jovem, né? O jovem não é sozinho, né? Se a gente pudesse só a gente mudar a cabeça do jovem, seria maravilhoso. É bom, vocês estão semeando uma semente. Né? A gente ajuda, a gente semeia a semente, ali o pai, o responsável, vai ali e bota uma outra semente, coloca uma ajudinha ali. Né? Então, já vai ficar regando aquela plantinha. Meu filho, vai hoje na evangelização. Ah, mas pai, tá frio, tá chovendo. Mas quando é importante, a Esther está lá esperando vocês, o Leonardo também, os irmãos estão lá esperando, é tão bom. Ah, acho que eu vou sim. Então, toda uma ação. Vão ir regando aquela plantinha. Sim, é uma ação também. em conjunta, né? Até essa questão de dizer pro jovem que ele não tá sozinho, que ele tem a família, né? Ter essa relação com a família. Que hoje em dia tem tantos problemas, né? Que a gente anda vendo. Então, trazer esse olhar da doutrina espírita mesmo pro mundo é importante. Porque, no fundo, é o que a gente tem no alicerce. Falando como jovem, vários problemas que eu já passei, tinha resposta ali na doutrina espírita. A doutrina espírita me ajudou muito em 2020 para cá na pandemia. Quem não precisou, né, de um abraço da doutrina espírita, né, daquele momento ali do Evangelho no Lar, que a gente era uma hora, que depois a gente saiu revigorado. Então, acho que a principal tarefa que nós, enquanto evangelizadores, é mostrar que o Consolador prometido. Claro, isso é verdade. E a doutrina espírita nos traz as respostas, né, para muitas das nossas perguntas. Ela perguntou sobre a questão do evangelizador há mais tempo, né? Isso. Geralmente esse evangelizador ele tem um conhecimento não só, né, espiritual, né? Ele tem um conhecimento da vida, né? E às vezes ele passa por alguma coisa que nos auxilia também, como, né, a gente chegando agora, né, assim, nesse momento de carne, né? O evangelizador com 40 e, né, tantos anos, né, daqui a pouco, é uma forma também, ele já passou por aquilo e diz, ó, tu tá chegando agora, tu pode, né? E ele também, não, é uma troca, né? Eu vejo muito porque a gente, né, o Ox, a gente tem uma idade, né, ele tem 40, eu tenho 23, né, então a gente aprende muita coisa entre eu e ele, né? Às vezes ele me aponta conhecimentos que ele passou, tem coisas que eu posso ajudar no que eu posso, né? E é uma junção de ideias, né? Que vai, daqui a pouco, lá no final, lá no sábado, né? Que é a nossa evangelização, que vai auxiliar aquele jovem, né? Porque a gente tem a questão do irmão, né? Aquele que é mais idade, daqui a pouco vê como filho também, né? Aquele jovem que está ali, né? Então também é uma possibilidade de auxílio muito pelo tempo, né? Mas é como disse a Esther, né? A doutrina espírita é maravilhosa nisso, porque a gente tem contato com pessoas de mais idade que trazem experiências pra gente que super nos agrega, né? Então a gente fala muito de contato com jovem, mas é bom também ter contato com trabalhadores mais antigos da casa, né? Porque a experiência deles é completamente diferente e acrescenta muito na nossa caminhada. Importante. Agora, uma curiosidade nossa, assim, aqui do programa, né? E nós, como também entrevistador, a gente sabe que a seara é grande. A seara do bem é grande. Não estou falando só de doutrina espírita, toda a seara do bem é grande, mas carece de trabalhadores. E eu tenho observado, né, não é só na nossa área da comunicação espírita, também carece de pessoas que queiram trabalhar, queiram se doar mesmo, né, trabalhar. Carece também na área da evangelização de trabalhadores que queiram também trabalhar na área da evangelização. Carece? Sim. Eu tenho observado que sim. Mas fique à vontade, fique à vontade. Todas as áreas, e a evangelização principalmente, porque eu não sei se as pessoas têm aquela relação de que a evangelização é tipo a escolinha, então se eu não tenho coisa para dar aula, eu não vou nem chegar perto. Né? Ou também não entendem a real dimensão da evangelização espírita para a casa espírita. Né? Então, geralmente a pessoa ela entra, e eu estou no grupo mediúnico, estudando mediunidade, então eu já acompanhei pessoas já idosas desde faz uns 4 anos mais ou menos. Então a pessoa ela já entra ali no espiritismo já querendo ir para a mediúnica e é esse o lugar que eu... E só isso.
Sendo que tem uma área muito grande, principalmente a evangelização espírita, que é muito importante, né? Porque a gente está formando possíveis trabalhadores, né? Então a gente está ali praticamente no alicerce da casa, né? Então falta o trabalhador da evangelização porque falta entender a dimensão da evangelização, o quanto ela é importante, né? Não é só uma creche, a evangelização não é uma creche, não é uma escolinha, que geralmente eu já ouvi falar, né? Então a criança... Lá não é brincadeira. Não é brincadeira. Embora tenha, que a gente faz, mas tudo tem um conteúdo. Tudo tem um conteúdo. A criança não vai ali para pintar só a foto de Jesus e é isso. Claro. O jovem não vai ali só para contar os problemas dele e acabou. Né? É uma coisa muito maior. E uma coisa que eu vejo também, né, a gente, dentro da evangelização, né, às vezes as pessoas acham que, né, não querendo dizer que é, né, até porque não é, né, mas a evangelização é como se fosse o catolicismo, né, a catequese. Né? A criança vai lá, pinta, né, recebe lê um livro lá e a gente não vê que é assim, né, que se fosse assim, era uma barbada. Era mais fácil. Era mais fácil, né? Mas é como vocês disseram, a gente está trabalhando com jovens que daqui a pouco vão ser trabalhadores ali naquela casa ou vão ser trabalhadores na vida, né? Sim. Porque a gente está formando pessoas, né? Espíritos, né? Que em outras vidas foram espíritos que a gente não sabe nem se foram bons, se foram ruins, se foram isso, se foram aquilo, né? Daqui a pouco a gente está vendo ali um espírito que é de 400 anos, né? E milenário, né? Então, aquela bagagem que aquele espírito traz, né? E tá ali como jovem, né? Estar como jovem, não é jovem mesmo, ele é estar como jovem. Então, o trabalho ele é muito grande. Mas aí eu vou tocar numa questão que tu falou assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Tu tocou sobre a pressão. Isso. Né? Não é só nós, evangelizadores, que temos pressão. Qualquer trabalhador espírita, ele se sente pressionado. Porque a gente vai ver que como até uma moça do CVV comentou uma vez numa oficina, né? A gente é espírita, não quer dizer que a gente não vai sofrer algumas pressões, né? Tu vira espírita e os teus problemas acabaram. Não, aquela propaganda que aparece na TV, né? Não somos privilegiados. E não somos especiais também. Sim. É que nem aquela propaganda que tem na TV, né? Você toma um comprimido desse aqui que os seus problemas vão terminar. Não é assim que funciona, né? A gente vê que a pressão ela é grande, né? Muito pelo fato que a gente também não está rodeado só de espíritos bonzinhos, né? Também. Né? Quantas vezes, né? O pessoal que está nos assistindo e o pessoal que está nos ouvindo, né? Quantas vezes a gente está indo para a casa espírita e um pneu do carro fura? Né, uma dor de cabeça que nunca existe, perde a chave, né, N situações, né, e aí é que vê, né, até que tem uma frase bem específica, né, que o trabalhador espírita, né, se vê pelos esforços, né, pela ação que ele faz, né, e até tem um colega nosso que fala assim, aquele trabalhador espírita mesmo é aquele que está chovendo, caindo água, mas ele está lá, né, na casa espírita. Então, né, a gente vê isso, né, que existe muita pressão, né, e o quão vitorioso é aquele que consegue suportar essa... Né? Embora a gente tenha essa pressão, é natural que tenha essa pressão, nunca nos também, embora também passamos por situações de dificuldade, porque não somos diferentes do que ninguém, nós não somos, mas também todo aquele que trabalha no bem, seja evangelizador ou não, está na outra área de ação, trabalha no bem, também tem também uma assistência, um amparo na espiritualidade maior. Embora nós estejamos passando pelas nossas provações, mas elas seriam maiores... Se nós não estivéssemos com a culpa espiritual, com os amigos espirituais. Exatamente, se nós não estivéssemos trabalhando bem com esse amparo da equipe espiritual, porque eles nos ajudam. Isso é o que nos diz a doutrina espírita, os autores espíritas. Né? Enquanto nós estivermos trabalhando no bem, independente se tu é espírita ou não é espírita, a espiritualidade nos ajuda na saúde, no trabalho, quem está trabalhando no seu trabalho profissional, e também nos ajuda na família, para que a gente possa estar na labuta, estarmos ali trabalhando no bem. Eles sempre nos dão todo um amparo. Né? Não estamos isentos de passar pelas provações, mas serão amenas, suavizadas, para que a gente possa continuar. O que vocês
pode sim deixar para os jovens evangelizadores que estão neste momento nos escutando e os evangelizadores que estão há mais tempo já trabalhando? Qual mensagem você pode deixar também? Né? Ou também, vou acrescentar, né? Aqueles que estão nos ouvindo, que são evangelizando, mas que desejam também um dia estar também junto com vocês, evangelizando também. Eu acho que para os trabalhadores, persistência e a confiança na espiritualidade é a mensagem que tem que ficar, porque é o que a gente precisa. Tanto a pandemia trouxe isso pra gente, né? Ter que persistir. Tem que persistir. Né? Porque às vezes a gente passava o conteúdo, tinha reunião e saía tipo, nossa, às vezes eu deixava a peteca cair, né? Nossa, veio 2. Né? Mas então ali a espiritualidade estava junto com a gente, a gente não estava sozinho, semana que vem vai estar melhor. Tem que ter persistência. Aí já chega um amigo espiritual, só está vendo 2. Mas tem mais gente também aqui presente, os desencarnados. Com certeza. Então, persistência, a fé na espiritualidade é o que tem que acompanhar todo o trabalhador espírita. Né? Em qualquer área tem que ter persistência e a confiança na espiritualidade. Persistência e confiança. E para o jovem que quer ser evangelizador, e também, acho que são também para os trabalhadores, o estudo. Estudar acima de qualquer coisa, primeiro. E também confiar no próprio evangelizador. Dizer, eu quero trabalhar. Onde é que eu posso trabalhar? Posso te ajudar? Começa assim, eu posso te ajudar trazer uma... Muitas vezes a pessoa tá lá sentada esperando que o convite também venha do céu, né? Tem que colocar. Ninguém me convida, mas tu já se colocou à disposição? Sim. Eu quero ajudar. Em que eu posso servir? Sim, às vezes, eu vou trazer um tema especial aqui pra gente debater. Claro. Começa assim, traz um tema, daqui a pouco, eu posso te ajudar ali, fazendo a prece, né? Sendo proativo. É importante. O que o evangelizador está lá esperando. A gente sabe que a nossa missão é também fazer trabalhadores. Então a gente nunca vai negar. Eu espero que o evangelizador nunca negue que o jovem diz, não, tu não pode trabalhar. Né? O mínimo vai dizer, não, quem sabe não agora, vamos esperar um tempinho, daqui a pouco. Claro. Às vezes também em pequenas atividades, né? Quem for fiel no mínimo vai ser fiel no máximo. Leonardo, fica à vontade. Acho que, juntando o que a Esther falou, né? A consistência, né? Porque é algo como a gente já colocou, né? A gente passa por adversidades, passa por certas coisas que se não tiver a consistência ali, né? E principalmente a fé, né? Fé naquilo que eu estou fazendo. Bom, eu sei que isso aqui, né? Entra naquilo que o Abigail fala, né? Ama, trabalha, espera, perdoa, né? Isso aqui vai gerar um fruto, né? Importando a hora que for. Daqui a pouco não vai ser aqui, mas vai ser em outra área. Mas eu tenho entendimento de que o meu papel como evangelizador, como trabalhador espírita foi feito. Né? E confiar também, né? Como disse até o próprio Madeira, né? Confiar na espiritualidade superior, né? Que nós em nenhum momento estamos sozinhos. Né? Tem uma frase que a Beth uma vez falou numa oficina, que ela disse assim, e aí vem o que a Esther falou, né? Lutem pelos seus evangelizantes. Né? Ela até fala assim, né? Você tem que pegar a bandeira de Ismael e sair, né? Com seus evangelizantes, né? Não importa o que for, né? Porque o nosso papel é esse, né? De formar esses evangelizantes, né? Que daqui a pouco vão ser melhores que a gente, né? E ter esse feeling, bom, eu tenho um evangelizando que ele é de uma área específica, daqui a pouco é um bom, fala muito bem, bom, eu penso assim, bom, talvez eu vou dar essa possibilidade daqui a pouco, em certo momento, dele fazer um estudo para ele melhorar aquilo. Porque daqui a pouco ele pode utilizar para uma casa espírita, ou pode, né, daqui a pouco, uma área dele mesmo, da vida dele, né, não vai saber onde. Mas ter esse feeling, né, e não deixar, que nem a Esther falou, né, quantas vezes a gente perde jovens que, né, que tinham um potencial grandíssimo por algumas coisas, né, então a gente continuar sempre nessa luta, né, pelos jovens e por todos, né, e por nós mesmos, né, tá sempre ali, né, firme nesse trabalho, em todos os trabalhos dentro da doutrina espírita. Né? Acho que é por aí. Parabéns assim para vocês, e como vocês estavam falando, me veio em mente o livro Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia conheceu Jesus ainda criança,
né? Depois ele cresceu, foi um homem e trabalhou na causa do cristianismo, em nome de Jesus. E ele recebeu uma mensagem de Jesus. Né? Jesus já não estava mais aqui na Terra, presencial no caso, né? Materialmente. Né? Recebe uma mensagem dizendo, Inácio, chegou o momento de nós iniciarmos com a evangelização. Convoque Blandina, era uma jovem. Né? Ali iniciou a primeira evangelização no mundo. Ela depois, passando muitos anos, ela reencarna aqui na Terra com um espírito Meimei, né? A qual muitas mensagens ela passou através do Chico Xavier. Então, em nome da Blandina, que foi a primeira jovem que iniciou com a evangelização no mundo, a pedido de Jesus, queremos assim agradecer profundamente a presença de vocês aqui junto conosco. Nosso muito obrigado, Esther e Leonardo, por estar aqui junto conosco. Muito obrigado. Te agradece. Obrigada pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade e possamos ter, né, as oportunidades de falar outros temas, outras coisas que a gente fica, né, à disposição, né, da Madeira e muito obrigado mesmo, né, aos ouvintes, aos amigos que estão assistindo. Toda a equipe. E a toda a equipe, né, que está aqui com a gente. Perfeito. É isso. Muito obrigado. Perfeito. Claro, o espaço sempre estará aberto para a nossa juventude espírita. O terceiro milênio está chegando ao término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãozinho, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malhão, a secretária da Rádio Tupãozinho, Renata Ribas, o nosso técnico da rádio, Sidney Coelho, nosso muito obrigado. Agradecer também a direção da Liga Espírita Pelotense, em nome da senhora Fernanda Faris, presidente da LEP, nosso técnico, competente técnico de transmissão, Cláudio Leão. Agradecer mais uma vez e muito a presença, a grande presença dos nossos amigos jovens, Esther Oliveira, Leonardo Gonçalves, que abrilhantaram a nossa tarde com esse tema maravilhoso sobre o jovem evangelizador. E a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que venha esse final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, de saúde e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.